Olá, seja bem-vindo à próxima aula. Então, nessa aula eu vou demonstrar para você uma das principais funções do Power BI, que certamente você vai utilizar muitas vezes. Estou falando da função Calculate. Bom, então eu vou dar alguns exemplos de como é que você vai usar essa função Calculate, que certamente vai ser muito útil. Então, retornando aqui, na última aula nós criamos aqui uma aba nova, tá? Só para fazer uma pequena demonstração. Nós estamos com duas abas aqui no formulário, com alguns gráficos, certo? Lembrando aqui, em relacionamento, nós criamos o relacionamento entre as nossas tabelas, e isso vai ser muito importante de agora em diante, porque nós vamos buscar dados de diversas tabelas, tá? E mesmo na função Calculate você vai ver que vai ser útil. Tá bom? Então vamos lá para eu poder te demonstrar como é que a gente vai trabalhar com essa função Calculate. Então eu estou aqui no módulo de dados, eu vou clicar aqui à direita em vendas. Então repare que na tabela de vendas nós temos, o código dos produtos, a quantidade de vendidas, para cada linha. Eu tenho aqui, por exemplo, que essa foi uma venda que foi realizada desse produto, que é um código ID 4379. Eu não preciso ter na tabela de vendas o nome do produto, nós vimos isso. O nome do produto vai estar na tabela de produtos. Aqui, se eu clicar aqui, eu consigo identificar o nome do produto a partir do código do produto. E outras informações sobre o produto, a partir desse código. Certo? Aqui em relacionamento, a gente consegue verificar que nós criamos um relacionamento entre essas duas tabelas, entre a tabela de produtos e a tabela de vendas. E se eu clico aqui, eu vejo que o que faz o link entre essas duas tabelas é o código do produto, que é o campo que tem informação comum entre as duas tabelas, que vai me possibilitar fazer as relações entre essas duas tabelas buscando dados de duas tabelas. Eu posso aqui buscar dessa tabela de vendas a quantidade vendida, posso inclusive buscar aqui o faturamento, que foi um campo calculado que nós criamos. Bom, e agora eu não vou buscar mais o nome do produto da tabela de vendas, porque o nome do produto não está aqui, está aqui na tabela de produtos. Aqui que vai estar aqui, nesse campo produto, o nome do produto. Bom, então só recapitulando, o nome do produto vai estar na tabela de produtos. E aqui em vendas, eu tenho aqui o código do produto. Bom, aqui eu tenho a quantidade de produtos desse produto aqui que foi vendida nessa venda, o cliente, o código do cliente agora, não mais o nome do cliente, todas as demais informações sobre o cliente. Aqui eu tenho o código do cliente, cliente 1, e aqui em relacionamento nós fizemos um relacionamento entre a tabela cliente completo e a tabela de vendas através do campo código do cliente. Então aqui eu tenho o código do cliente 1, e aqui na tabela cliente completo, que tem dados apenas dos clientes, eu certamente vou ter aqui o código do cliente 1, e aqui esse campo aqui com todas as informações sobre o cliente. Então, estou fazendo só aqui estou só recapitulando o que nós vimos. Então, se eu vier aqui em cliente completo, eu vejo aqui, código 1, todos os dados do cliente. Eu não preciso levar todos esses dados aqui do cliente para a tabela de vendas, porque senão eu teria que repetir todas essas informações aqui, bairro, município, endereço, para cada venda que fosse feito para esse cliente do código 1. Não tem sentido, o nosso arquivo do Power BI ia ser muito maior do que o necessário, ia ficar muito maior para processar, para carregar. Então é algo desnecessário. Então eu trago aqui só o código do cliente. E nós criamos aqui um campo calculado. Nós criamos para cada linha, nós criamos aqui uma fórmula que é faturamento é igual quantidade vendida, certo? Que é esse campo aqui, vezes da própria tabela vendas, o valor unitário, que é esse campo aqui, aliás, esse campo aqui, valor unitário.
e aí ele calculou o faturamento. E esse campo valor unitário, através daquela fórmula lookup value, nós trouxemos lá da tabela de produtos, que lá que tem o valor unitário de cada produto, e colocamos aqui, certo? Muito bem, e aí nós fizemos esse cálculo aqui do faturamento, multiplicando o valor unitário pela quantidade vendida. Bom? Muito bem, e para cada linha está aparecendo aqui um faturamento geral. E aí, nós já conversamos nisso nas últimas aulas. Se eu quisesse agora ter um cálculo geral de todo o faturamento, né, de todas as vendas, eu teria, e não mais apenas de cada linha, eu quero um faturamento geral, a soma de todos os faturamentos que foram feitos, de todas as vendas, né, eu teria que criar uma medida. Ao invés de criar uma nova coluna aqui, ó, porque se eu criasse uma nova coluna e somasse, para cada linha ele ia repetir o mesmo valor, que seria o faturamento geral, que eu quero a soma geral de todos esses dados. Então, quando nós temos essa necessidade, nós vamos criar uma medida. E depois nós vamos usar essa medida lá em um formulário. Tá? Então, só para recapitular, nós podemos criar uma nova medida aqui, com o botão direito. Eu escolho aqui nova medida. Ele vai abrir um campo. E aqui eu posso colocar, por exemplo, total geral vendas. Total geral de vendas. Eu quero, na verdade, somar, né, todos esses valores de faturamentos, que eu quero o total geral, sem nenhum tipo de filtro que ocorreu dentro da minha empresa. Então, para fazer isso, eu preciso somar esses valores. Existe uma função de somatória, que é a sum, né, porque foi padronizado, todas as funções vão estar em inglês. Então, sum, eu abro o sum, pode ser minúsculo ou pode ser maiúsculo, parênteses, toda função ela tem o nome dela e tem um parênteses, e aqui eu vou colocar qual é a coluna que eu quero somar. A coluna é faturamento, eu posso já começar a digitar faturamento, certo? Então eu vou aqui, olha aqui, ó. Então ele já achou aqui na própria tabela de vendas, que é a própria, a coluna faturamento. Eu clico, fecho parênteses e dou Enter. Não deu nenhum erro. Ele já aqui no canto direito, dentro da tabela vendas, ele criou aqui esse total geral de vendas. Depois eu vou utilizar esse total geral de vendas em um formulário. Então nós criamos essa fórmula aqui dentro da tabela com o botão direito. Eu poderia vir aqui também, ó, em vendas, botão direito, e aqui, ó, clicar em nova medida. É a mesma coisa, tá certo? Para mim excluir, eu não quero essa medida que eu criei. Eu vim aqui em medida, que ele já deu um nome aqui, mas é um nome provisório. Botão direito. Aqui no caso, como ele não fez, eu não salvei a fórmula, ele desfez a operação. Mas, por exemplo, se eu quisesse aqui, esse campo calculado aqui, ó, eu quero excluir do meu modelo esse campo calculado. Basta eu vir aqui, botão direito, e eu vou escolher essa opção aqui, ó, excluir do modelo. Aí ele exclui essa fórmula do nosso projeto, certo? Bom, repare o seguinte, quando é um campo calculado, ele coloca aqui uma calculadorazinha, ó, total geral. Bom, se eu quiser ampliar, eu trago o meu cursor aqui, seguro com o mouse, e eu trago para cá, porque às vezes isso vai ser necessário, quando você tiver fórmulas aqui maiores, e você vai precisar ler, então às vezes você tem que fazer isso, tá bom? Bom, como é que só recapitulando, como é que eu utilizo agora esse campo calculado? Eu vim aqui no formulário qualquer, relatórios, posso criar até uma nova aba se eu quiser aqui, clicando no mais, ou posso criar aqui mesmo, só clicar fora, para eu escolher um objeto, porque se eu não clicar fora, ele pode substituir esse objeto selecionado por um novo aqui. Então, por exemplo, posso pegar aqui, ó, cartão,
Coloco um cartãozinho aqui. Pronto, coloquei um cartão e eu vou jogar aqui aquele campo novo dentro do cartão. Pronto, está aqui. Ah, eu quero colocar agora casas decimais, eu quero botar agora aqui o símbolo da moeda. Então eu clico aqui. E aqui em ferramentas de medidas, você vai escolher aqui, ó, eu quero o número inteiro. Não, eu quero agora botar formato moeda. Ele já altera aqui. Ah, eu quero 2 casas decimais ou mais. Ele já altera aqui. Certo? Ah, eu quero colocar isso em percentual. Eu quero mudar o tipo da moeda. Então você vem aqui, seleciona, acha aqui a moeda real. Tem um grande conjunto aqui de moedas. Você procura aqui que você vai achar a moeda real, Brasil, tá certo? Bom, então esse é um exemplo onde nós, de forma geral, criamos uma fórmula que possibilitou fazer uma soma geral de todos os faturamentos. Nesse próprio formulário aqui, só lembrando também, daqui mesmo eu poderia criar uma fórmula, uma medida. Tá? Eu estava aqui em dados e aqui nós criamos uma medida. Mas aqui mesmo, nos relatórios, eu posso criar uma medida aqui. Ó. Eu vou escolher dentro de qual tabela, botão direito, nova medida. Ele vai criar aqui, tá bom? Tanto faz. Bom, mas imagine uma situação agora, que eu quero calcular a soma do faturamento, mas apenas das lojas de Recife. Então imagine o seguinte, olha, aqui estão todos os faturamentos. Então nós criamos aqui um valor aqui, ó, um campo, que faz a soma, que calcula através da função sum, todos os faturamentos de todas as lojas, né, de todos os produtos, enfim, de uma forma geral, não tem nenhum tipo de filtro. Mas imagine que eu queira filtrar o faturamento, e aqui eu vou clicar aqui para te mostrar uma forma de você até filtrar manualmente aqui. Ó. Imagina que eu quisesse filtrar o faturamento apenas da loja de Recife. Então, venho aqui, dou aqui. Então aqui ó, iria aparecer o faturamento de cada venda, mas apenas da loja Recife. Repare que aqui eu tenho apenas loja Recife. Tá bom? Imagine que eu queira agora criar uma nova medida que vai somar esses faturamentos aqui, ó, apenas das lojas Recife. Para isso, torna-se necessário você usar essa função calculate que eu vou te mostrar, que é muito simples, mas é muito importante dentro dos projetos de Power BI. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Tá tranquilo. Vou remover o filtro que nós colocamos. E aqui é só marcar novamente aqui para vir todos. E ele vai trazer aqui novamente todas as vendas de todas as lojas. Eu quero criar agora uma nova medida, que vai calcular os faturamentos apenas de Recife. Como é que eu faço isso? Eu posso, da mesma forma, clicar aqui com o botão direito, vir aqui e escolher nova medida. Como poderia vir aqui em vendas, que eu vou criar a medida dentro dessa própria tabela. Em vendas aqui, botão direito, nova medida. Ou poderia ser mesmo no formulário, no relatório, certo? Aqui no próprio relatório, nós poderíamos criar uma nova medida aqui mesmo, com o botão direito aqui em vendas, nova medida. Então, vou criar por aqui para mudar o padrão que nós estamos trabalhando. Então, vou criar por aqui mesmo em relatório. Nova medida. Então, aqui eu vou dar um nome para a fórmula. Então, eu vou criar aqui um campo, na verdade. Eu vou criar um campo que vai se chamar total faturamento Recife. Então eu vou criar um campo aqui calculado que vai calcular faturamento apenas das lojas de Recife. Aqui que entra a fórmula calculate. Então você começa a digitar calculate, ele já coloca lá a fórmula. Você dá tab ou dá um clique e aqui ele te mostra o seguinte, uma pequena documentação de qual é a forma que você trabalha com essa função calculate. Primeiro vem a expressão e depois vem os filtros. Bom, o que nós queremos aqui? Nós queremos, primeiramente, que ele some todos os faturamentos com Vero. Até aí nada mudou. Eu quero que ele some. Mas depois eu quero que ele some os faturamentos apenas das lojas Recife. Então
Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a expressão. Qual é a expressão? Eu quero pegar a soma da venda das lojas. Novamente, eu vou usar aqui a função sum, vou abrir um parênteses, e aqui eu vou falar, mas ok, de qual campo? Eu quero do faturamento. Faturamento. Ele não está achando, deixa eu ver aqui. Vendas, faturamento. Aqui, ó. Vendas, faturamento. Então eu vou escolher vendas, faturamento. E aqui eu tenho que colocar a expressão. Mas, muito importante, antes de já colocar a expressão, você tem que fechar aqui o parênteses, tá? Fecha o parênteses que eu estou fechando aqui, ó, em relação à função sum. Então fecha esse parênteses que eu abri aqui da função sum. Então aqui, por enquanto, ele vai calcular a soma do faturamento geral de todas as lojas. Até aí nada mudou. Apenas nós incluímos aqui essa função calculate. Mas aqui que vem o pulo do gato. Aqui você vai colocar vírgula ou ponto e vírgula. Dependendo da versão do Power BI, algumas trabalham com vírgula, outras trabalham com ponto e vírgula. Como eu estou trabalhando aqui com uma última versão, você vai colocar vírgula, certo? E vai colocar aqui qual que é o filtro. Bom, nós queremos filtrar o faturamento das lojas de Recife. Então você vai entrar aqui com qual é o campo. Qual é o campo que você quer filtrar? O campo é o campo loja. Dentro da tabela vendas tem um campo loja. Então nós vamos colocar aqui loja. Aqui, ó, ele já achou aqui, ó, loja que está dentro da tabela vendas. Dentro da tabela vendas tem um campo loja. Então vendas está aqui. Eu vou colocar é igual a Recife. E fecho aspas. Dou um espaçozinho aqui para aparecer as aspas e dou Enter. Bom, se ele não deu erro, está tudo certo, foi criado sem problema. Se der algum erro, você verifique o que você fez errado, que vai aparecer aqui uma pequena explicação aqui embaixo. Bom, então o campo está criado. Aqui do lado aqui da barra você vai ver esse campo. Se você quiser esconder isso aqui, ó, esse filtro, esses objetos, você clica aqui. Está aqui, ó, o campo foi criado. Total faturamento Recife. Bom, como é que eu faço para aparecer esse total de faturamento Recife? Eu tenho que vincular ele em algum objeto gráfico. Então, por exemplo, eu posso trazer aqui, ó, um cartão. Vou colocar aqui. E aqui eu vou arrastar total faturamento Recife, que certamente vai ser menor do que o total geral de faturamento de todas as lojas. Aqui, ó, 146 mil. Se eu quiser melhorar esse visual aqui do cartão, é aquilo que nós já conversamos em aulas anteriores. Eu vim aqui nas propriedades, aqui, ó, o formato desse objeto, e aqui eu posso trabalhar. No geral, eu posso mudar as cores. Aqui essa posição aqui, deixa eu ver, a localização, não vou mudar nada disso. Posso mudar aqui, ó, o rótulo de dados, eu posso mudar o rótulo de dados, a cor, o tamanho. E aqui você vai brincando aqui com o que você quer. Eu quero mudar aqui essa cor aqui, quero botar azul. Ele vai mudando a parte de baixo. Ó, eu quero mudar a cor agora do rótulo de dados. Eu quero mudar aqui para, sei lá, essa cor aqui. Aí vai mudando. Aí você brinca com isso. Aqui eu tenho a opção depois de trabalhar aqui a questão das bordas. Eu posso colocar bordas. Posso mudar uma borda. Posso mudar o fundo. Bom, aí você brinca aqui do jeito que você quiser. Eu posso colocar uma sombra. Posso diminuir. Posso colocar uma cor para o fundo desse objeto. E aí você vai trabalhando aí os seus relatórios de uma forma que fique mais agradável depois para os olhos de quem for ver essas informações, tá bom? O importante aqui é você aprender a utilizar essa função aí, calculate. Então nós utilizamos, né,
essa função calculate e colocamos aqui, disponibilizamos a função calculate através de um cartão. Tá bom? Bom, deixa eu ver nosso tempo aqui para te dar uma paradinha para essa aula não ficar grande e a gente vai dando continuidade na próxima aula, dentro desse mesmo assunto, tá? Então até a próxima. Um abraço.